Falou comigo aqui, pastor, eu quero batizar. Chega, estou cansado. Aí meu filho, tá bom, mas ele não sabe o dia que eu vou batizar, né? Aí agora eu vou falar para ele que vai ser na Santa Ceia. Eu gosto de batizar na Santa Ceia, é gostoso. E quem sabe Deus batiza até ele, além de eu batizar nas águas, o Senhor batiza com o Espírito Santo logo também. Já aconteceu tantas vezes isso, né? E glória a Deus. Então eu estava explicando hoje para o pessoal de manhã, o Jó tinha muito cuidado com a família dele, o Jó da Bíblia. Até vamos dar uma olhada, né, para não ficar só no meu comentário, vamos ver isso na Bíblia. É o Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Ele era um homem muito temente a Deus. Ele era um homem muito temente a Deus. E o que ele fazia? Ele ficava preocupado se os filhos dele cometeram algum pecado contra Deus. Ele carregava essa preocupação com ele. A gente precisa prestar atenção na nossa criação, né? A Letícia está com 7 anos, eu já fico de olho nela, se ela está indo para algum lugar diferente aí, tudo bom, Júlia? Ela está indo para algum lugar diferente da palavra, ele tem que observar isso. Porque hoje, pela internet, né, se aprende muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então se você não filtrar, não olhar direitinho, estar de olho no que o seu filho, sua filha está vendo, quem é a amizade, quem é a intimidade, quem está falando com ela, e tem que estar prestando atenção nisso. O que eu aconselho muito aqui, o celular, ele é bom, gente. É uma benção, uma invenção, olha, muito boa. Mas para quem sabe usar, para quem se pendura nele, você vai se perder. Ele já tirou praticamente o jornal, já tirou o gibi, já tirou as revistas, acabou com as máquinas fotográficas. Hoje é poucos retratistas que você vê por aí. Foi acabando com tudo, irmão. O seu programa de TV, tem gente que televisão e nem usa mais. Tudo que a pessoa quer saber vai no celular, mais interessante. E tem gente que liga a televisão e fica olhando o celular. Você vê o que ele anda fazendo. Já naquela época, o Jó já carregava essa preocupação. Jó capítulo 1. A nossa informação de Deus está na Bíblia, aqui que nós temos que aprender. Saiu daqui não vale nada, fica só na sua palavra, porque o fulano tem doutorado, mas está na palavra? Não, então não vale nada. Então diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Ele tinha um patamar de vida muito bom. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, porque levava a semana comemoração, tem o enterro dos ossos, enterro mais não sei o que e tal, então levava semanas comemoração, né? Agora você vê,
Se alguém está perdido aí, Jó capítulo 1. Ó, o Jó tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Se cada um nasceu num mês diferente, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 10 meses de aniversário. E se o Jó nasceu num mês diferente, 11 meses de aniversário. E se a mulher de Jó também nasceu num mês diferente, 1 ano de aniversário. E eles, a comemoração deles era longa. É fartura, né? E Jó tinha uma preocupação. No versículo 5, sucedia, pois, que tendo decorrido 40 dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Ele se preocupava com a santificação dos filhos. Entendeu isso, gente? E ele oferecia holocausto segundo o número de seus filhos. Eu patrocino o meu casamento, o meu ministério, os membros da igreja. Eu patrocino até os cachorrinhos lá de casa. Minha vizinhança, minha família em Niterói, aqui no Rio, eu patrocino todos eles. Por isso que, graças a Deus, eles vão tomando o rumo certo. E tome palavra. Então, nós criamos aqui na igreja o patrocinador. Tem o dizimista, né? Que ele não é obrigado, ele dizima. Se tiver temor a Deus, ele dizima. Se não tiver, ele vai fazer o quê? E o patrocínio, eu vou patrocinar a minha saúde, que eu esqueci de falar, eu patrocino a minha saúde, a saúde da Jeane, a saúde da Verônica, Jean, Mike, Micael, meus outros netos em Niterói, patrocino os dizimistas, eu patrocino. E nós criamos aqui na igreja, mas não obrigamos ninguém. A gente entrega esse carnezinho e a pessoa faz o que achar que deve fazer. Quanto você achar que tem que fazer. Amém? Você vai lá e faz. Ninguém é obrigado a fazer isso, eu deixo bem claro. Isso é um chamado de Deus. Se você não sente Deus lhe chamar, você não se meta com isso. Amém? Eu faço porque Deus me chamou. E cada tempo eu consigo aumentar meu patrocínio. Por exemplo, eu fazia com 50, depois eu pulei para 100, depois eu pulei para 150 e fui crescendo, e Deus me fazendo crescer também. Eu não troco com Deus, apenas eu patrocino. Amém? Bom, graças a Deus. Vamos lá para o livro de 2 Crônicas. Quando Deus te abençoa, você tem que vigiar, irmão. Porque o diabo quer que você perca a tua bênção. Aí é que você tem que vigiar. Tem pessoas que é abençoado, consegue a graça de Deus e não vigia, tem que vigiar. Até eu, irmão, o senhor é pastor, sou, mas tem que vigiar, irmão, senão eu perco. Entendeu? O diabo não quer saber se você é pastor, se é missionário, se é bispo, se é... Enfim, ele vai atacando, irmão. Ele não tem poder sobre minha vida, sobre a sua, mas se você deixar, ele tem. Se você deixar, ele invade e faz uma arruaça. Durante o meu ministério, já passou pessoas por mim que comia defunto, gente. Eu até perguntei, vem cá, você cozinhava, fritava? Não, pastor, só comia cru. Ele comia as vísceras, ele abria a barriga do cadáver para comer as vísceras. Ele queria isso? Não, mas tinha um espírito nele que fazia isso. Eu tinha um vizinho que bebia sangue quando matava o porco.
aquelas canecas esmaltadas, de se cair estala a tinta, né? Ele pegava aquela canequinha e assim na barriga, lá no fundo da barriga do porco, enchia e bebia, caindo assim pela barriga, já morreu ele. Quem fazia isso? Era um espírito que tinha nele. O segundo Crônicas 20, olá, bem-vindo. Tá faltando gente aí. Acharam? Presta bem atenção, tinha um problemaço na vida de Josafá. Vamos ver como é que ele saiu dessa. Deus concede Josafá, achou aí, pessoal? Deus concede Josafá o quê? Vitória, não é isso? Vitória sobre os seus inimigos. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Aí você tinha um problemaço na tua vida, Deus te deu a vitória, mudou, pastor, graças a Deus, venci. Mas depois você dormiu no ponto, irmão. O demônio veio e aprontou outra. Pior. A gente não pode dormir no ponto. Você venceu? Venci. Você está satisfeito? Estou. Então agora tem que vigiar. Amém? Glória a Deus. Para você não perder sua bênção, irmão. Então, e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Muita coisa vindo sobre ele, como se fosse inveja, olho grande, doença, problemas em geral, veio sobre ele. E avisaram a ele, está vindo tudo para cima de você, Josafá. É mesmo? Tá. Então Josafá temeu. Aí, então, voltando aqui no versículo 2. Então vieram alguns que deram um aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Ele começou a luta dele: epa, vamos jejuar, pessoal, vamos orar, porque está vindo uma bomba aí, e a gente não quer perder ninguém, a gente não quer ficar doente, a gente não quer passar fome, vamos lutar. Mas, versículo 4, e Judá, eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 20, estou no versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Ao Senhor, irmão. Nessa hora não adianta. Eu conheço psicólogo, eu conheço não sei quem, não vai te ajudar em nada. Só Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Então, todo o Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, ó Deus, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, edificaram nela um santuário,
ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós dois apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os filhos das montanhas de Seir, pelos quais nos permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão um pago vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em tua mão há força, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Não tem coisa que você diz: ó, eu não tenho força, eu não estou conseguindo batalhar contra isso. Olá, meu jovem, bem-vindo vocês todos aí, Thaís, todo mundo. Eu cansei, eu não consigo vencer isso. O que tem de gente assim, irmão? Entendeu? É um negócio que está tirando a tua paz, teu sossego. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que é estar com os olhos em Deus? É assim, lá para cima? Não. É o que Deus fala com você na palavra. Seus olhos têm que estar ali. Eu tive muitas batalhas que é onde eu coloquei os meus olhos em Deus. Como, pastor? O que o senhor enxergava? Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. Não fica assombrado, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos que irritarem contra ti. Entendeu? Meus olhos estavam ali: Senhor, tu falou isso aqui, eu não vou perder. E falou pela boca do profeta. O que é um profeta? Porta-voz de Deus. O Senhor disse mais pela boca do profeta: que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra mim prosperará. Ela não vai em frente. E toda língua que se levantar contra mim em juízo: tu está amaldiçoado, tu vai morrer e tal, eu condeno. E eu paraliso a ação desse mal, não recebo isso. O Senhor falou. E por essas palavras que eu guardei, meus olhos estavam nela e elas em mim. E Deus vai dizer o quê? Realmente eu falei isso. Então, se cumpriu na minha vida. Venci. E se os seus olhos também estiverem em Deus, seja lá o que for, vocês vão vencer, irmão. Amém? Você só vê a tempestade, enfraquecendo. O que você ouvia parou de ouvir, né? De coisas negativas, coisas ameaçadoras, porque os seus olhos estão postos em Deus. Você agora é de Deus, irmão. Entenda isso, não misture Deus com igreja, não. Igreja é uma coisa, Deus é outra, irmão. Se Deus fosse a igreja, tem igreja que não tem telhado, então é um Deus fraquinho. Deus é forte aqui, é fraco lá quase que não existe. É assim que é Deus? E aí? Amém? É preciso acordar. Ele continua sendo Deus. Ô Simone, Deus abençoe. Ele continua sendo Deus. Ou aqui, na praia, na cachoeira, lá nas matas, Ele é Deus. Na tua casa, na minha casa, na rua, na tenda, na barraca, Ele é Deus. Então não confunda Deus com a igreja. Amém, Jesus?
Então, ele diz, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Você conhece alguém que resistiu a Deus e venceu? Eu não conheço. Nem a morte pôde vencer Deus, irmão. Todas as pessoas que estavam mortas, que Jesus chamou, eles ressuscitaram. A morte teve que tirar a mão. Amém? Mas, porventura, ó Deus nosso, não. No versículo 12, vamos ver aqui. Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Ontem teve uma situação pesada. Cheguei em casa, aí a Jeane abriu a porta da sala e disse, gente, vamos orar. Aí o que nós fizemos? Eu, ela, a Letícia ajoelhado ali no chão, com os braços em cima do sofá, e levantamos um clamor, até a criança. Ele estava orando por uma pessoa que precisava muito de oração, tinha que ser urgente. E Deus ouviu, tá? Deus ouviu e mudou a história. Mas, porque aqui até as crianças eles colocaram. A gente que é adulto não ora, irmão. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, aí falou com Josafá, que a ameaça era contra ele, disse, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temas, nem vos assusteis, não quero você com medo nem assustado, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Você falou para Deus que está acontecendo, estou passando por isso, estou sendo ameaçado, Deus ouviu. Então ele fala no teu coração, olha, não quero você com medo nem assustado, porque essa briga agora é minha. E você crê nisso? Que Deus só pode fazer se você crê. Amém? Agora, se você não crê, o que Deus vai fazer? Jesus disse, tudo é possível ao que cremos. Se eu não creio, que compromisso Deus tem comigo? Amém? Agora, se eu creio, Deus, eu vou agir em favor do Mota. Mas se eu não creio, deixa ele se virar com a fé dele lá. É assim que funciona, irmão. Amém? Amanhã, aí Deus explicou o que ele ia fazer. Amanhã, descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz. Deus já sabia até onde eles estavam. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, aí Deus fala com Josafá, olha Josafá, presta atenção, nesta peleja não tereis de pelejar, não fica aí pensando em comprar uma arma, falar com fulano, falar com ciclano, você não tem que fazer nada disso. Nessa peleja você não tem que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Mas que é isso, pastor? Eu não posso nem deitar para dormir um pouquinho, não. Ele diz, parai e está em pé. O que é estar em pé? Fica na palavra. Lembra do que eu falei. É isso que Deus está falando. Amém? Glória a Deus.
E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora Josafá, vocês estão entendendo, pessoal? Senão não adianta nada, eu estou falando com o vento, entendeu? Nessa peleja você não tem que fazer nada, você só tem que ver eu agir agora. E é assim que funciona. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, irmão. Não tinha ninguém reclamando da vida nem chorando. Fizeram diferente, começaram a adorar a Deus. Alguém sabe o que é adorar a Deus? O que é adorar? Orar é uma coisa, consagrar é outra coisa, jejuar é outra coisa, e adorar é outra coisa, é tudo distinto. Nada é a mesma coisa. Adorar é quando, por exemplo, o Salmo 91 mostra uma adoração. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti eu confio. Isso é uma adoração. Está pedindo nada, está falando o que ele é. O que Deus é para você? Fala para ele. O que ele é para você? Um banana? É Deus mesmo? Quem é ele? Eu falo todo dia, Pai, obrigado por esse oxigênio, Espírito, gratuitamente. Obrigado pelo Senhor me dar um sono à noite e me acordar no amanhecer. Obrigado pelo almoço, pelo café. Obrigado por eu ter forças para andar, por eu enxergar, respirar. Só agradeço, só agradeço. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me concedeu, pelos vizinhos que o Senhor me pôs para morar perto deles. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo ministério, obrigado pelos membros, obrigado pelos que o Senhor colocou no meu caminho para me ensinar sobre o Senhor. Ali eu adoro, agradeço e fico assim o tempo todo. E graças a Deus estou indo, já estou com 7,2. Pensou que era 15? Não, irmã, 7,2. Graças a Deus, vamos lá. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraitas para louvarem o Senhor. Você louva a Deus, irmão? Deus de Israel, com voz muito alta. Tem gente que canta assim, né? Eu te louvarei, Senhor. Mas para discutir, vai para o raio do parta, que não sei que a voz aumenta, irmão. Para Deus o demônio mais. E pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: olha o que Josafá falou, eu guardei essa palavra para mim. Olha o que ele diz: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E é o profeta? Os pregadores, irmão. Aqueles que têm intimidade com Deus. Não, ele fez teologia, ele fez seminário, ele fez uma cadeia de intimidade com Deus. Fez tudo isso, mas não fala com o vizinho, ninguém presta, só ele que sabe tudo. E aí? Está fora da palavra. Você estudou para ser pastor? Não. O outro foi chamado por Deus para ser pastor. Olha, eu fazia o programa no Canal 9. Uma vez um irmão me perguntou: Mota, qual o seu grau de estudo? Eu falei: 4ª série primária. O quê?
É nada, irmão. Irmão, você não pode mentir. Olha, eu não estou mentindo, eu tenho a 4ª série primária. Depois eu caí dentro estudando e, graças a Deus, fiz o 2º grau. E até nisso Deus é bom, né? Me deu uma professora de português e fala um inglês que quebra o galho e eu estou caminhando. Irmão. Amém? Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo. Mas 4ª série primária, já estava lá pregando. Quando Deus quer, irmão. Qual o seu grau de estudo? 4ª série, você não pode pregar na televisão. Estava eu lá, irmão. E quantas almas ganhei. Na época aqui, Nova Iguaçu, Capitão Chave 279. Nossa. Muita vigília, muito isso, muito aquilo outro, de Deus. Então ele diz mais aqui. Ouve-me ajudar, morador de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis, e crede nos seus profetas. Aí o profeta fala, você não crê? Isso aí é qualquer na vida. Irmão, como é que você vai ser abençoado? E aí? O profeta falou, eu estou crendo. Amém? Conforme eu falei para o seu esposo, né? Olha, pode levar sua roupinha, porque você não vai voltar para casa. Você vai começar a trabalhar. Pastor? Pode ir. E ele foi. Ele está onde agora? Lá na Petrobras, no alto mar. Mudou a história? Mas foi Macaé que ele foi, né? Vitória. Ouve-me, Judá, morador de Jerusalém, crede no vosso Deus, estareis seguro, crede no seu profeta e prosperarei. E o aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Chamou aquele pessoal que cantava, gente, vamos cantar louvor aqui. Que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo, até lembrei aqui, Keila, o dia que você estava sentado ali, qual era a idade do Miguel naquela época? Né? Sentou ali, o menino começou a virar o olho, ficou todo esquisito, né? Pastor, o que eu faço? Presta atenção só no que eu estou pregando. Tá bom. Nem aí. Ele hoje está quantos anos? Ele teve mais aquilo? Agora, se você não crê, você tinha perdido ele. Se ele queria fazer aniversário, ele tinha condição. Quando chegava perto dele para se complicar mais com ele tinha condição. Acabou. Graça. E tá bonito ele. Tá bonito ele, né? Outro dia eu vi ele, até é o Miguel mesmo. Tá bonitão. Vamos lá. E saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para... Deus sempre é bom, nós é que estragamos tudo. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada, começou Deus a trabalhar contra os inimigos, irmão. Lutar contra o povo de Deus é a maior burrice que uma pessoa pode cometer. Deus começou a colocar emboscada Deus colocou emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você sabe o que é desbaratar? Você já viu no verão que as baratas ficam doidas? E voa para lá, voa para cá, cai de perna para cima, morre. Assim que eles ficaram doidos, irmão. Não tem sossego quando você começa a mexer com alguém que é de Deus. Acaba para você. Irmão, isso é bíblico, estuda a Bíblia que você vai ver. Lembra uma pessoa que lutou contra um povo de Deus e as coisas ficou boas para eles? Lembra aí? Nenhum, irmão, nenhum. Mas
23, né? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a fazer o quê? Um matou o outro, irmão. Um matou o outro. Josafá não precisou fazer nada. Um matou o outro. Olha isso. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou, irmão. Nenhum deles escaparam. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, eram muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beracá, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beracá, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaudes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o que, gente? O temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. Ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, irmão, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Mas depois aconteceu uma coisa muito séria, a gente vai ver aqui. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Zili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. É bonito quando você faz o que é certo aos olhos de Deus. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda feito o que, pessoal? Ou preparado o coração para com Deus de seus pais. Irmão, quando você não firma seu coração com Deus, você não ora, não toma ceia, não tem igreja, não tem pastor, não dizima, não faz uma oração, não age como filho de Deus, irmão. Eu vou te contar um caso rapidinho, porque no horário ali, que hoje a gente vai terminar bem mais cedo. Pegaram os ovos de pato e botaram para uma galinha chocar. Antigamente fazia isso, né? E a galinha chocou lá os ovos. Quando chegou na época de nascer, começou a estourar os ovinhos e nascer os patinhos. Como é que se chama filho de patinho na roça? Alguém lembra? Nenhum de vocês aí foi da roça, né? Não? Chamava diabinho. Era, irmão. Diabinho era o nome dos patinhos. Meu braço direito. Obrigado. Tá, pode botar em cima, por favor. Obrigado. Chamava diabinho. Aí a galinha ficou olhando para os filhotes de pato. Ela ficava olhando e disse: esses meninos são muito estranhos. Aí, Rafael.
que a galinha tem um bico fininho, né? Os pezinhos assim separados, né? E os diabinhos, né? Que são os patinhos, aqueles pés tudo juntinho e anda remando assim, esquisito, irmão. Aquele bico largo, a galinha fica olhando. Meu Deus, você é meus filhos mesmo? Entendeu, irmão? E aquele piado dele, que o pato faz assim, o pinto não é. Não é? Esse menino muito estranho. Somos nós falamos, somos de Deus. A gente odeia A, odeia B, joga praga no seu irmão. Que Jesus é esse? Você não conhece. E aí? Somos afiados para xingar, vai para a ponte que caiu. Irmão, a língua que você louva a Deus, você faz isso. Você já viu no livro do Apocalipse que a pessoa que vive xingando tem um demônio na língua? Eu mostrei aqui outro dia. Ele é semelhante a rã. Tem muita coisa de provérbio, não estou falando provérbio da Bíblia, não. Aliás, verbos que você estudou, você não lembra mais. Antônimo, sinônimo, antônimo, que mais que a gente pode falar? Me lembra aí, professora? Coletivos, não lembra mais. Palavrão você não esquece um, irmão. Palavrão tem que criar esse, irmão. Entendeu? Então, no versículo 32, e andou nos caminhos de quem? De Asa, aquilo que o pai dele ensinou, o seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus de seus pais. O nosso coração, irmão, você tem que preparar todo dia. Nós vivemos no mundo, e o mundo, você não é mais do mundo, você está no mundo, irmão. O mundo te atrai, o mundo faz você, eu queria ter uma ilha daquela, eu queria ter... Você não precisa disso, irmão. Você não cuida nem do pedacinho de casa que você tem, você quer uma ilha, quer uma mansão, irmão. Se adapta a viver bem. Eu vivo bem. Eu vivo muito bem. Nossa, como eu vivo bem. Hoje mesmo passei pela Gênesis na cozinha. Pode falar, filho? Não? Agora que eu vou falar. Agora que eu vou falar. Aí eu passei, acho que eu estava sem camisa. Vai, mano. Ela foi bem aqui no meu braço aqui. Eu fiquei todo bobo. Você está entendendo, irmão? Você tem que procurar viver em paz. É para orar? Vamos orar, irmão. Vamos ler a Bíblia. Amém, Jesus? Então você não quer paz, irmão. Você quer guerra. Mais 34. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, este está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro das histórias dos reis de Israel. Porém, depois disso, aqui que eu iria chegar para você prestar atenção, olha. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, o que ele fez? Se aliou com Acazia. Foi a pior coisa que ele fez. Você, quando está bem, irmão, daqui a pouco começa. Fulano, tem um ciclano aí no canal X, Irmão, você tem uma igreja perto da tua casa, você já viu o pastor orar, expulsar demônios, gente ser curado, mas vai você desviando. Não. Você nem conhece a pessoa, irmão, você nunca viu. Vai você se perdendo.
aquelas bênçãos que você conquistou, vai voltando tudo para trás. Ele disse, pastor, tem alguma coisa errada. O que houve? Minha vida está virando um inferno, porque você está seguindo a pessoa errada depois de uma grande vitória. Depois de uma grande vitória, você se aliou à pessoa errada. O diabo nunca vai dizer para você que ele é o diabo. E outra coisa, ele não usa pai de santo, ele não usa pessoas religiosas, ele usa crente. Esse aqui é o grande perigo. Às vezes você lidar com o crente e não percebe que era o diabo. Judas, ele não participava do culto com Jesus, ele não ceava com Jesus, mas sabe quem estava dentro dele? O diabo. O próprio Jesus falou, o diabo entrou em Judas. Ele estava ali, irmão. Era exatamente o que ia atrair Jesus. Tem que ver isso, irmão. Amém? Pessoas que iam puxar você para trás. O falco, aquele que o Malco, que o Pedro arrancou a orelha dele. Hein? Mal, Pedro arrancou a orelha dele fora. Você sabe o que estava acontecendo? Aquilo ali tem um pouco de ciúme. O Malco tinha um chamado para ser sacerdote de Jesus. E eu não sei se é em Levítico que fala que a pessoa que tivesse qualquer defeito não podia ser. E o diabo, quando percebeu isso, usou o Pedro para arrancar a orelha dele fora. Aí você vê, onde caiu aquela orelha? Na areia, na terra? Não tinha luz. Como é que Jesus achou o pedaço daquela orelha? Quando Deus tem um plano na sua vida, ninguém pode tirar. Jesus achou a orelha, botou no lugar e ele vai ser o que está determinado. E aí? Não deixa roubar a tua bênção não, irmão. Você entendeu isso? Será que você entendeu? Já tentaram roubar a sua bênção de todo jeito, você não está entendendo. Você está sofrendo porque você permite sofrimento. A hora que você passar totalmente para o lado da igreja, para o lado de Jesus, a tua história muda. Entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Então, ele se aliou quem não devia. Eu vou estudar mais sobre isso, vou falar para vocês. E aliou-se, no versículo 36, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Olha aí, irmão. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então não deixa que alguém impeça você de se realizar os seus sonhos, não. Aquilo que está na tua cabeça, eu quero ser um juiz, quero ser um advogado, quero ser médico, quero ser... Tudo isso você já se viu até vestido. Mas pastor, falta dinheiro. Não, falta determinação. Você ouve muito quem não devia, irmão. É igual a pessoa que cai nesse jogo aí de tigrinho, disso, daquilo. Vai te afundar, irmão. A palavra de Deus ensina assim: buscar em primeiro lugar o quê? Tá bom. E as outras coisas? Tá tudo com Deus que você precisa, irmão. É você buscou o reino de Deus, as outras coisas vão te acrescentando todas. Sabe o que eu dizia há uns anos atrás? Nunca vou ser crente. Eu ser crente? Nunca.
quero dançar o meu pagode, meus bailes, né? Aquelas musiquinhas charmosas dos anos 70. Eu queria isso, irmão. Jesus falou assim: você está enganado, rapaz. 20 e pouco Jesus veio. Já estou aí há mais de 40 anos com Jesus. Aí que eu soube o que é viver. Você pensa que viver é ter dinheiro? Cadê os grandalhões que tinham dinheiro? Já foi tudo embora. O dinheiro não pôde ajudar nenhum deles. A mulher que sofria de hemorragia, ela gastou tudo que ela tinha. A situação dela só piorou. Ela só foi curada quando ela ouviu falar de Jesus. Amém? Assim é você, que está faltando essa agonia que você fica. Tem dia, pastor, que eu gosto de conversa, não quero. Está faltando Jesus dentro de você. É isso. Você completa esse lugar, acabou o problema. Glória a Deus. Hoje eu não abro mão. Você pode trazer milhões que eu não vou abrir mão de Jesus. Olha, eu estou com um carro na oficina lá. Se você chegar agora, pastor, te dou 5 carros. Larga esse negócio de mim. Meu irmão, pode ficar com o seu carrinho. Eu vou andar a pé, mas com Jesus. O que Ele pode fazer por mim, você não chega nem aos pés. A hora que você está lá, eu vou morrer. Quem você clama? Por que você não fala? Vem milhões, vem dólar. Não vai te ajudar não, irmão. Agora Jesus te ajuda, irmão. Muda a sua história, te cura. Cura ou não cura, Carla? Olha, eu gosto de todos os testemunhos, mas o seu é fora de sério. O seu é só uma pessoa totalmente sem cérebro, que não consegue entender. Gente, essa jovem, hoje ela tem uma pele. Você pode ficar em pé um pouquinho? Está com as pernas boas? E pé um pouquinho. Olha a pele dela, ali em cima, ali dá para ver os braços e tal. Você sabe como é que era ela? Irmão, você tem que ver a Cristina contar. Ela era cheia de ferida, do alto da cabeça à planta dos pés. Um dia ela chegou aqui, eu não vou esquecer nunca esse dia. Pastor, a minha mãe pediu para o senhor segurar na minha mão. Quando eu olhei a mão dela, você lembra disso, Carla? Você ia chorar, não. Irmãos, correndo assim, igual leite moço, assim, que até na palma da mão saía secreção. Olha a obra que Deus fez. Um dia ela disse assim: pastor Mota, falei, que foi, Carla? Eu nunca pensei que eu ia poder usar saia, bermuda, uma brusinha de alça. Nunca pensei, pastor. Ela só andava toda tampada. Agora, essa pergunta que eu vou fazer, só aquele pode responder. Fedia? Era que era. Eu fiz essa obra? Não, irmão, quem fez foi Deus. É isso que você precisa entender. E Ele faz, seja lá o que for, Ele vai fazer na sua vida. Ele só precisa de uma oportunidade sua. Glória a Deus. Amém? Então vem para cá para a gente orar. A Adriana pediu para mim ir até meia-noite, mas vou não. Não vou até meia-noite. Glória a Deus. Tudo bem, queridinha? Graças a Deus. Olha, pega ali sua água, mas se você crê, se você não crê, não pega.
Tudo bem, Bira? Pega ali tua água, teu sabonete. Eu uso, irmão. Eu tenho em casa Palmolive, Natura. Eu tenho um sabonete lá. Tem um que eu gosto muito, chamado Senador. Mas eu uso esse aí da igreja. Tudo bom, meu filho? Ó, o batismo vai ser na Santa Ceia. É o segundo domingo de agosto. Acho que é dia dos pais, né? Mas eu vou vir. Com certeza. Dia dos pais. De manhã. Tá? É de manhã. Amém? Glória a Deus. Tem alguns de vocês aí que não é batizado, pastor, a primeira oportunidade, Deus abençoe. Eu quero passar pelas águas. Tem alguém que pensa assim aí? Tem? Deus abençoe. Marilene. Aí, Luiz, agora eu não errei não, é Marilene. Tem alguém que pensa em, pastor, quero descer as águas. Chega. Tem o Rafael, já está ali. Tem outra pessoa que veio de manhã também, vou batizar. Eu vou anunciando aí, quem quiser. Ô pastor, o que significa esse batismo? Isso aí, irmão, o batismo nas águas foi dito por Jesus. Até ele mesmo, aos 30 anos, ele foi batizado. E ele deu um aviso no livro de Marcos 16, no versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa condenação não precisa ser matar ninguém, não precisa ser roubar para você estar condenado, não. Basta você não aceitar Jesus, só isso. Entendeu? E para o lugar que a pessoa vai depois disso, você crendo ou não crendo, eu não quero ver para mim depois crer, eu quero crer agora, né? O lugar que a pessoa vai é um lago que arde com fogo e enxofre, não tem fundo, é só paredão mesmo de fogo e enxofre, vai descendo, 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 descendo. Ah, pastor, e o fundo demora a chegar, irmão? Vai contando aí, vamos começar a contar de bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, e você não chega no fundo, porque não tem fundo. Então, tem que ser assim? Tem, então eu quero passar pela idade. Foi aonde eu fui batizado. E eu fui espírita, nossa, misericórdia. Fui católico, eu fui batizado, eu fui crismado, eu fui consagrado, eu estudei catecismo, eu fiz primeira comunhão, tudo isso eu passei. Mas quando eu soube a verdade, disse, eu quero a verdade. E desci as águas. E depois eu soube do Espírito Santo, falei, eu quero o Espírito Santo. Comecei a lutar, pedi a Deus o Espírito Santo. E um domingo ele me concedeu o Espírito Santo. Começamos a orar na igreja, e eu... Ai, irmão, que coisa gostosa. E hoje, como eu amo ser esse selo, irmão. Né, eu uso muito em casa, quando estou no meu particular com Deus. Às vezes eu uso na igreja, mas eu não gosto muito de usar na igreja. Por quê? Parece que eu quero mostrar para vocês que eu sou de Deus mesmo, e não é isso, irmão. Até o diabo fala em língua. Entendeu? Então é uma coisa particular minha, é meu. É a minha proteção, é o poder de Deus em mim. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a ti. Senhor, Senhor,
tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a ti. A estrela d'alva, a estrela d'alva, no céu brilhava, no céu brilhava, e eu buscava a face do Senhor. A estrela d'alva, no céu brilhava, e eu buscava a face do Senhor. Senhor, 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 tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a ti. Senhor, 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 tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a ti. Meu Deus, essas pessoas estão aqui porque elas acreditam que aqui existe um Deus, é o Criador dos céus e da terra, e elas acreditam que os problemas que o diabo trouxe sobre a vida delas, o Senhor pode arrancar isso hoje, pode mudar completamente a história dessa pessoa, e eu também creio. Por isso, ó Deus, vem com teu poder sobre o corpo dessa pessoa agora, Jesus. Tire esse mal-estar, esse troço que não deixa a pessoa dormir direito. Às vezes a pessoa, quando vai dormir, está na hora de levantar, Pai. E essas pessoas não querem mais isso. Oh, Jesus, vem com teu poder para tirar essa dor da cabeça, esse peso que essa pessoa sente. Que quando ela fez lá um raio-x, apareceu uma massinha, coisa do demônio. Isso tem que sumir da cabeça dessa pessoa. Demônio apelidado de sinusite, sai dessa pessoa agora. Tire as mãos do coração dessa pessoa, das válvulas do coração, da pressão arterial dessa pessoa. Vai embora, mal. Pois a pressão dessa pessoa tem que medir 12 por 8. Sai do pâncreas dessa pessoa. Para de roubar a insulina dessa pessoa, Satanás. Vai embora com seu mal, com a sua zonzeira, a sua tonteira, a sua ameaça de morte. A pessoa está sempre pensando que vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai embora, em nome de Jesus. E se fizer algum trabalho para acabar com essa pessoa, se alguém ofereceu lá sapo, galinha, galo, pombo, se pegaram uma peça de roupa dessa pessoa, fizeram algum trabalho, resto de cabelo, eu estou desfazendo tudo isso como ministro da palavra de Deus. Você não vai mais tocar nessa pessoa. Ô morte, essa pessoa ouviu a palavra de Deus. E Jesus disse: os que guardam a minha palavra nunca terá morte. Vai embora, sai em nome de Jesus. Jesus falou pela boca de João: o que é meu, o maligno não toca. Essas pessoas são de Deus, você não pode mais tocar nelas. Vai embora, em nome de Jesus. Espírito Santo, abraça essa pessoa. Faz essa pessoa sentir agora o teu toque, o teu poder. Abraça, Espírito Santo. Dá uma leveza a essa pessoa, de tal forma que o diabo não consiga mais corromper essa pessoa. E se há algum espírito imundo na língua de qualquer pessoa aqui, eu estou mandando você sair.
Vai embora. Você que usa essa pessoa para chamar o fracasso, para chamar a derrota, bate em retirada e não volta mais. Pai, eu estou abençoando esse povo agora. E eu quero, meu Deus, que em nome de Jesus, transforma esse povo em brasa do altar do Senhor, meu Deus. Onde essa pessoa pisar, demônio nenhum consegue pisar. Quando essa pessoa entrar em casa, a casa deles serão todas santificadas, de tal forma que o demônio não consiga nem olhar para a casa dessa pessoa. Agora Deus põe um poder de cura nessa água. Um gole dessa água que essa pessoa beber, todas as suas veias vão desentupir, os seus ossos serão fortalecidos, a sua glicose será normalizada, a sua pressão arterial, as suas vistas serão desembaraçadas, seus nervos serão fortalecidos, com o poder de Deus sobre esta água. Põe o teu poder sobre esse sabonete, Pai. Essa pessoa que sente o corpo tão mole, que a vontade de não fazer nada, depois dessa pessoa se ensaboar com esse sabonete, o corpo será fortalecido, essa pessoa terá ânimo, e quando se enxaguar, aquela espuma cheia de maldade vai descer de ralo abaixo e não volta mais no corpo dessa pessoa, e todas as ameaças contra essa pessoa será destruída. Não tem mais ninguém que possa se levantar contra essa pessoa, porque tu estás de frente. Assim como o Senhor tomou as dores de Josafá, a ponto de dizer para ele: Josafá, essa peleja não é mais sua, agora é minha. Não temas, não quero você com medo, e não quero você aí tremendo, aí achando que alguma coisa vai acontecer. Acabou, agora é comigo. Assim o Senhor fala com essas pessoas também. Pai, eu quero o teu poder sobre o caminho santo, onde o imundo não passa, o povo vai passando e o mal vai caindo, ele sai do outro lado completamente liberto, depois da unção que eu fizer na mão deles. E agora eu peço ao Senhor, que recebe os dízimos que foram trazidos, lembra da promessa: sois os que me honram, eu honrarei. E toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: obrigado, Jesus. Assim seja na minha vida. Amém? Glória a Deus. Olha, vocês que oraram aí comigo, Deus abençoe. Fiquem